O nome do curso é Jornalismo na Prática, né? Aqui a gente vai aprender um pouco de prática do jornalismo, né? Que é a minha praia, vamos dizer assim, e também um pouco sobre teoria para vocês entenderem o porquê de cada coisa, né? Eu e a professora Sônia formatamos esse curso, levando em consideração, principalmente, questões do dia a dia, dicas que vocês podem aproveitar, não só para o jornal do Lamier, mas também para os textos que vocês forem fazer, porque o texto informativo, o texto jornalístico, o texto de notícia, ele pode se aplicar a qualquer contexto e ele não é engessado, tá? Como a vida muda, o texto também muda, então a gente vai se atualizando. E aí é isso, certo? Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Renata Moura. Eu tenho 36 anos, eu sou bacharel em comunicação pela extinta FAVIP, né, que hoje é a Unifavip. Me formei em 2010, fiz uma especialização em comunicação e marketing político pela Unicorp, lá em Campina Grande, que eu concluí em 2019 e já fiz muita campanha eleitoral, então eu achei que fez sentido para mim fazer essa especialização voltada em media training, em comportamento de políticos. Eu gosto muito desse tema também, de política, de ciência política, é um tema que eu estudo bastante. Então, eu fiz essa especialização e sou graduanda em administração, estou no 7º período, para a honra e glória do Senhor. Estou muito feliz, né? É uma jornada, não é fácil voltar para a universidade depois de 10 anos, sabe? Pegar o ritmo todo de novo, mas graças a Deus deu tudo certo. E aí eu falo aqui um pouco sobre as minhas áreas de atuação, né? Eu sou jornalista na prática. Eu trabalhei, né, na minha trajetória como produtora de reportagens, editora de texto, repórter recentemente, assessora de imprensa, redatora, já coordenei conteúdos de campanha eleitoral, também sou roteirista e, além disso, eu sou uma bordadeira, sei bordar muito bem, gateira, que eu adotei uma gata recentemente. E, assim, os meus maiores interesses de vida, assim, de hobbies, viagens, gastronomia, comportamento e tudo que envolve gente, histórias, né? Por isso que eu sou jornalista. Eu me achei realmente nesse universo e é sobre essas coisas, assim, que eu tenho mais interesse de atuar quando eu estou nas minhas horas vagas. E aqui, alguns lugares, né, nos quais eu já trabalhei nessa minha história, eu já passei aí pela TV Asa Branca, TV Jornal, passei uma temporada também na K9 Produções, que é uma produtora de vídeo aqui de Caruaru, na parte ali de também assessoria política, né, roteirização de vídeos, produções audiovisuais também, eu passei um tempão lá. Fui assessora da Prefeitura de Riacho das Almas durante 8 anos, eu saí de lá no final de 2020, né, aquela história da pessoa que não é concursada, né, muda a gestão, então você sai. Recentemente, até o mês de abril, eu atuei como repórter na TV Nova Nordeste, que é uma emissora de Olinda, que tinha uma sucursal aqui em Caruaru. Lamentavelmente, essa sucursal foi encerrada, né, em abril, e acabou que todo mundo saiu, infelizmente, porque eu gostava demais de lá. E, além disso, né, eu trabalhei com e-commerce, com produção de texto para conteúdo de produto, na B2W, né, que abrange os sites americanas.com, Submarino, Shoptime. Na época que eu trabalhei lá, estava tudo bem, a Americanas ainda não tinha ido de Americanas, estava tudo saudável por lá. Também tive uma passagem ali breve pela Rádio Cidade, que é uma rádio aqui de Caruaru, também com produção de reportagens, né, e gravação de voz, a gente vai chegar nessa parte. Fui assessora de imprensa da Câmara de Vereadores de Bonito, que é uma cidade aqui da nossa região, né, próximo ali a Camusim de São Félix e Barra de Guabiraba. E, atualmente, eu estou como consultora da distribuidora ArcelorMittal, né, aqui em Caruaru. Eles têm uma distribuidora aqui no estado, um braço aqui em Caruaru, outro braço no Recife. Eu faço toda a parte de comunicação, de marketing deles, é uma parceria que a gente já tem aí há aproximadamente 1 ano, que só vem crescendo. É uma distribuidora de aço, né, de aços longos, vergalhão, coluna, treliça, toda essa parte, e eu faço esse trabalho com eles também, certo? Depois dessa breve apresentação, eu queria trazer para vocês alguns acordos, né, para que a gente tenha uma boa fluidez nesse curso. E aí, eu coloquei aqui algumas coisas, eu quero saber se vocês concordam, aí a gente vai abrir um espaço para a gente conversar um pouco. E o que mais a gente pode colocar, o que é que a gente pode acrescentar,
nesses acordos. O que eu coloquei aqui é que, primeiro, para a gente fazer as atividades que foram propostas, né? Durante esse processo, é muito importante que a gente exercite tudo que for passado aqui para que vocês aprendam, né? O exercício do aprendizado, ele também envolve a prática, envolve o escrever, envolve o raciocínio. Então, eu peço que, por gentileza, vocês façam essas atividades. Também eu queria que vocês participassem, perguntassem, né, tirassem dúvidas, interrompessem, sim, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que é importante esse momento de que a gente construa mesmo conhecimento, porque quando você pergunta, pode ser a dúvida de outra pessoa também, e acaba que a gente constrói o conhecimento juntos, e o conhecimento é uma construção coletiva, né? A gente constrói conhecimento a partir do diálogo, da conversa, né? A emissão dos certificados de horas dependerá da assiduidade nas aulas, do comprometimento de vocês e das entregas. Por isso que a professora Sônia colocou lá no convite, né, para o curso, que o curso pode valer de 2 a até 10 horas, né? Cada encontro nosso terá em média de duração aí de 2 horas aproximadamente. Então, à medida que vocês forem avançando, forem participando, fazendo as atividades, essas horas vão ser creditadas, né, a partir dos certificados de vocês. E, além disso, eu vou estar disponível pelo WhatsApp de maneira assíncrona. Eu vou disponibilizar. Eu gostaria de saber se vai ter algum tipo de grupo de WhatsApp para poder disponibilizar slides, toda essa parte. Professora, como é que vai ser feita essa comunicação para que eu possa também passar o meu contato para o pessoal que não tem? Olha, a gente poderia ver isso. Eu acho que eu vou conversar aqui. Daqui para amanhã eu dou essa resposta. Vamos disponibilizar. A gente vai ver só como. Tá? Porque a gente ouve a inscrição e a gente tem um contato deles. Aí a gente vai ver como é que faz. Tá certo, Renata? Joia, excelente. Bom, vocês têm mais alguma coisa para acrescentar? Tá tudo bem até aqui? Esses nossos pré-requisitos, vocês estão de acordo? Querem acrescentar mais alguma coisa? Porque a gente vai construir isso daqui junto. Tudo ok. Tudo ok? Tudo ok. Joia. Mais alguém quer falar alguma coisa? Ok, tudo ok. Joia. Beleza, então vamos continuar, tá? Bom, aí aqui eu estou trazendo o escopo desse curso, né? O que é que a gente vai trabalhar. Aqui eu trouxe os tópicos maiores, eles naturalmente serão desmembrados, né? À medida que o curso for avançando, né? Cada tópico desse, ele precisa que a gente discuta outras coisas além dele, né? Outras questões que também estão inseridas nesse contexto, né? De cada um desses itens que a gente colocou. Primeiro, a gente vai entender o que é jornalismo, né? Saber o conceito de jornalismo, por que ele é importante na sociedade, vai ver alguns números, alguns dados sobre isso. Vai entender o que é a estrutura do lead, que é uma parte fundamental no conteúdo de notícia, né? Para que a notícia seja dada com fidelidade e que elas cumpra todos os requisitos, porque, como qualquer processo na administração, a notícia também ela tem a sua forma de fazer, né? Um processo, uma técnica que a gente também vai aprender, e essa técnica é o lead. Depois a gente vai ver as funções do jornalismo, os jargões e vocabulário técnico, que também é parte fundamental na atividade jornalística. A gente vai ver a pauta, a gente vai aprender algumas técnicas de redação, algumas técnicas de reportagem e entrevista, e também a gente vai fazer um exercício de uma montagem de uma grade de programação para que a gente possa, no futuro, de repente, ou a partir dos estudos que vão ser feitos aqui no próprio Lamier, o pessoal que está aí, que é da ETE, montar uma grade de programação e ver se ela é viável, né? Se a gente conseguiria colocar ela em prática, tá certo? E aí, antes de falar de jornalismo, a gente precisa dar um passo atrás e falar sobre comunicação, né? A comunicação, ela é uma habilidade fundamental para qualquer área da nossa vida. Uma pessoa que se comunica bem, ela sai na frente, ela se destaca, inevitavelmente. Eu acredito que nos últimos anos, principalmente, né? A gente é de uma geração um pouquinho mais antiga, né?
eu me criei sem tela nenhuma, eu vim ter celular, eu já era adolescente, então a gente se comunicava mais, falava mais. Hoje, a tela que nos aproxima acaba também que nos distancia, né? Pelo motivo de que a gente para, de certa forma, de exercitar uma função que é exclusivamente do ser humano, que é a fala, né? Quando a gente fica na tela, a gente para de falar, a gente não tem paciência de ouvir, né? Hoje em dia, é muito comum as pessoas reclamarem, por exemplo, de ouvirem áudios no WhatsApp, mas o áudio é fala, é uma forma de comunicação, porém, a comunicação não é só fala, não é só texto. A comunicação, ela pode se fazer de diversas maneiras, né? A gente se comunica de qualquer forma. Uma placa de sinalização, ela comunica. Um jeito que você se comporta, uma linguagem corporal também é comunicação. Se você está feliz, você sorri. Se você está triste, você ali cruza o braço, fica todo chateado, né? Também a questão da roupa comunica, né? As pessoas têm uma imagem. Se você é uma pessoa que vê uma pessoa na rua, por exemplo, toda vestida de preto, com uma camisa de uma banda, sei lá, do Nirvana, do Iron Maiden, você vai saber que aquela pessoa, ela gosta de rock and roll, ela gosta desses movimentos aí ligados, né, às bandas de rock, e isso também é comunicação. Do mesmo jeito, é uma freira, que ela usa aquele hábito, que comunica que ela é uma freira, ela assim dá uma palavra com você, você vai já saber que ela tem isso, né, tem essa questão. A cultura até de gastronomia comunica, né? O paladar das pessoas comunica. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente gosta de coisas mais adocicadas, né? Nas regiões mais asiáticas, o pessoal tem um paladar mais de coisas picantes, né? Apimentadas. E tudo isso, gente, é comunicação. Ela atravessa a gente de diversas maneiras no nosso dia a dia, ainda que a gente não perceba, né? A gente olha a comunicação assim, somente no texto, na fala, mas não. O que a gente ouve, o que a gente vê, o que a gente sente, sabe? Tudo comunica. E tudo também pode ser captado pela pessoa que recebe tudo isso. Nesse slide que vocês estão vendo, a gente tem um organograma e um fluxogramazinho que traz a teoria da comunicação. Como tudo, a comunicação também tem uma parte teórica, né? Que está representada justamente nesse gráfico, que tem assim, emissor e receptor. O emissor é aquele que emite a mensagem. Eu estou emitindo uma mensagem de um curso de comunicação de jornalismo para vocês. Vocês são os receptores, vocês estão ouvindo o que eu estou falando, né? Tem que ter essas duas vias. Não há comunicação se não tiver dois agentes, né? Um ativo e um passivo dessa comunicação. E no meio do caminho tem a mensagem, né? A gente vai ver essa parte aqui do meio, né? Que ela é um pouco mais técnica. E a partir da recepção dessa mensagem pelo receptor, ele manda um feedback para o emissor e aí se estabelece o que a gente conhece como diálogo, né? A partir daí, a comunicação ela cumpre o seu ciclo, cumpre a sua função, que é de o emissor mandar uma mensagem, o receptor receber essa mensagem e ele dá a devolutiva para o emissor, e aí esse ciclo recomeça infindavelmente, né? A partir desse fluxograma que a gente está vendo. Claro, até aqui, pessoal. Se vocês têm alguma dúvida, está tudo certinho? Tudo bem? Tudo certo, Renata. Tudo certo. Tudo ok. Beleza, vamos continuar, então. Eu dei só um golinho d'água aqui. E aqui, a gente vê aqui que tem outros terminhos aqui no meio, né? A gente tem aqui o referente, a mensagem, o canal e o código. Olhando assim, eles parecem que estão dizendo a mesma coisa, né? Mas, na realidade, não é bem assim. Cada item desse tem uma importância dentro do processo de comunicação e a gente vai discutir isso agora, tá? Nesse próximo slide. O referente é o conteúdo ao qual a comunicação se refere. O referente desse momento de comunicação que nós estamos tendo aqui é um curso de comunicação. A gente está falando sobre comunicação em um curso.
A mensagem é justamente o que está sendo falado, é o objeto da comunicação, o conteúdo das informações que são transmitidas, é a mensagem. Já o canal é um meio pelo qual essa mensagem é enviada e recebida. No caso da gente, a mensagem é esse curso, o canal é o quê? O Google Meet. A gente está aqui, cada um com a sua tela, seu celular, seu computador, através desse canal digital que está possibilitando que esse fluxo de comunicação seja completo. E aí vem também o código, que não é a mesma coisa que mensagem, né? Geralmente a gente confunde aí código com canal, código com mensagem, e na realidade são coisas totalmente diferentes. O código é a maneira pela qual a mensagem se organiza, de maneira que o emissor e o receptor entendam. Nesse momento, o nosso código é a língua portuguesa falada e escrita. Esse código também de imagem, esse slide que está sendo colocado para vocês aqui, ele é um código, né? O slide, a minha fala é um código, né? O idioma que eu falo, a língua portuguesa que eu falo e vocês entendem, isso é tudo código. Alguma dúvida sobre teoria, pessoal, da comunicação? Tudo certo? Tudo certo. Excelente. Se vocês puderem ir anotando alguns desses conceitos, tá? Vai ser importante para vocês, para a gente dar andamento. E a minha gata acabou de chegar aqui. Vai, mulher, vai-te embora. Bom, agora a gente vai ver o que é o jornalismo, né? Eu queria agora que vocês me falassem, na visão de vocês, o que é jornalismo para vocês? Me digam aí. Podem começar. Organizem-se em fila, tá? Para mim, eu posso começar já falando? Pode, Valéria. Jornalismo, para mim, é, na verdade, a informação. Eu tenho comigo que é a informação. É tanto que uma coisa que foi bem debatida no meu curso, né, sobre a questão de eliminação de fake news em edições de matérias, né? Então, o jornalismo, para mim, é isso, a informação. Joia. Quem mais? Renata, para mim, o jornalismo ele é a ponte entre a comunicação, informações, como a gente tem acesso a coisas externas a nós. Para mim, é isso. Eu posso falar? Pode, Janderson, por favor. Para mim, jornalismo é a capacidade de comunicar de maneira a informar com precisão, o mais preciso possível, a outros sobre o que tem acontecido, sobre algo importante que está sendo feito. Eu acho que é a capacidade de comunicar com informação. Excelente. Palavra informação, a gente já ouviu a palavra fonte aí. Mais alguém quer falar? O que é que vocês acham que é o jornalismo? Hein? Vamos lá. Uma pessoa aqui que escreveu, o nome dele é Vinícius Menezes de Queiroz. E ele diz que é buscar informação e dados e transmiti-las de maneira simples para o receptor. É um bom conceito também, Vinícius, parabéns. Isabelle Gonçalves fala, distribuição de comunicar à grande população informações necessárias para o entendimento geral. É um bom conceito também, Isabelle. Maria Laura, é a área do saber que os profissionais que têm contato com esse conceito lidam com o papel de ser o emissor da informação de maneira efetiva para o público. O que a gente tem... Você deixa a salsicha separada e a carne moída separada. A professora Sônia, a senhora está com o microfone ligado, falando de salsicha. Cachorro quente eu achei. Me deu até fome. Vamos lá. Madonna colocou que é um intermédio entre a população e a informação. Eu aceito cachorro quente, Madonna está dizendo. Eu também, Madonna. Maria Laura, ela está dizendo que a área de saber que os profissionais têm contato com esse conceito lidam com o papel de ser o emissor da informação de maneira efetiva. Calma, almocei. Daniel não quer o cachorro-quente, ele está bem alimentado, graças a Deus. Bom, é mais ou menos isso, tá? O jornalismo, ele trata de informação, ele trata também
de ter um profissional que intermedie, né, como a nossa colega falou, entre o público e as autoridades, de repente, né, quem quer que seja, essa informação. E, basicamente, é isso, tá? A gente trata de informação, mas informação com responsabilidade, com cautela. A informação, pessoal, como a gente viu anteriormente, ela é a comunicação como um todo, porque tudo informa, né? O celular da gente informa, a cara que a nossa esposa, nosso marido está em casa, quando você chega, né? Se ele está feliz, ele informa que ele está feliz, sem dar uma palavra você conhece. Mas o jornalismo, ele tem uma função que vai além de informar. Ele ajuda as pessoas a criarem as suas próprias opiniões e o seu juízo de valor sobre aquilo que acontece, tá? E essa é justamente uma responsabilidade enorme que é imputada aos profissionais que fazem jornalismo, né? Porque hoje em dia, depois que houve a popularização, né, dos smartphones, todo mundo acha que é jornalista, né? Pega um celular ali, uma câmera boa, um microfone e acha que está fazendo jornalismo, e na realidade não é assim que funciona. Nem sempre o que a gente vê diante dos nossos olhos até é aquilo que exatamente acontece, né? A gente tem exemplos, né? Vários exemplos aí de cases, né, que são muito estudados, de coisas que aparentam ser uma coisa, mas são outra coisa totalmente diferente. E é justamente nesse ponto que entra o jornalismo. O jornalismo tem um papel de investigar, de apurar, de descobrir o que está além daquilo que é visto, daquilo que é o senso comum, para que, a partir disso, as pessoas criem o seu juízo de valor, as suas opiniões e a sua visão de mundo, tá? O papel da gente é esse, é trazer para as pessoas a reflexão sobre aquilo que elas enxergam no mundo. E aí a gente traz aqui o conceito, né, que é a atividade profissional que visa coletar, vejam só o conceito, investigar, analisar e transmitir periodicamente ao grande público ou a segmentos dele informações da atualidade, utilizando veículos de comunicação como rádio, o jornal, revista, rádio, televisão e etc., para difundi-las, certo? É justamente isso que o jornalismo faz, né? Ele analisa, ele investiga, ele não só coleta e transmite. Tem essa parte aí no meio que é justamente o X da questão, o que diferencia o profissional do amador, né? É justamente essa parte da análise, da investigação, de tornar uma coisa complexa mais simples, mais acessível, mais palatável para o grande público, para que, a partir disso, a gente consiga se conectar com o maior número de pessoas e de emoções possíveis. Eu costumo dizer, pessoal, fazendo um breve parêntese, que o que une o mundo, o que une as pessoas do mundo, são os sentimentos, são as sensações, né? Agora há pouco a gente teve um exemplo disso. A professora Sônia deixou o microfone dela aberto, estava falando ali a salsicha, e a gente já se conectou automaticamente. Poxa, o cachorro quente, eu vou jantar aí. Porque a fome, ela é uma emoção que nos conecta. O paladar, a comida boa nos conecta. A raiva nos conecta, sabe? O amor nos conecta. Deixa eu ver. A tristeza nos conecta, sabe? A alegria, sabe? Todos os sentimentos. Quando você vê, por exemplo, uma amiga sua, eu estou na fase que as minhas amigas agora estão virando mães. Né? Inclusive, fica tudo me catando. Renata, quando é que chega o teu? Renata, quando é que chega o teu? E aí, quando eu vejo, por exemplo, as minhas amigas grávidas, as minhas amigas com um bebezinho no colo, essa emoção se conecta comigo, porque eu tenho esse desejo também de ser mãe. Então, percebe que há a conexão. E as dores do mundo, pessoal, elas são iguais, sabe? Todo mundo fica feliz, todo mundo fica triste, todo mundo passa pelo luto, todo mundo, sabe? Tem muitas conquistas que todos nós, do extremamente rico ao pobre, eles vão se conectar, tá? E é justamente nesse ponto que o jornalista toca. Ele pega ali as emoções e ela tem o papel de gerar uma conexão. Por isso explica, né? Tem explicações até científicas e em níveis assim de
cerebrais, né? Que, por exemplo, quando você está ali na rede social, que você vê um vídeo de um cachorrinho bonitinho, você vai rir, porque é uma emoção boa, que vai lhe conectar, que vai segurar você ali, porque ela tem esse papel, né, de trazer ali um bem-estar para você. E é justamente isso que acontece, tá? E aí, eu fui fazer uma pesquisa, né, dar uma pesquisada sobre a forma que as pessoas hoje se informam, né, a partir do jornalismo. 79% das pessoas se informam a partir de meios digitais. E aí, meios digitais, eu não estou falando do blog de notícias, nem do Instagram, nem da rede social, não, tá? Eu estou falando tudo aquilo que é digital, né? O podcast, o canal do YouTube, sabe? As redes sociais, o Twitter, o Instagram, TikTok e até o próprio Facebook, né? E todos os portais de notícia. Então, tudo que vem do meio digital, sabe? As newsletters, tem muita gente que recebe newsletter por e-mail também. Todos esses meios de comunicação digitais, eles correspondem a 79% da maneira com a qual os brasileiros se informam, tá? Esse estudo, ele foi feito pela agência Reuters no ano passado, né? A Reuters, ela tem um setor exclusivo para estudos mesmo de comportamento, de público e de costumes que as pessoas têm, porque ela trabalha com notícia, então ela precisa entender naturalmente muito bem o público-alvo dela. 57% das pessoas se informam pela televisão, né? Vem ali o jornal, vem ali a notícia, vem ali o programa de entretenimento, que também informa, né? Inevitavelmente, o jornalismo ele permeia toda a programação da TV, se você for fazer uma análise mais isonômica, né? mais técnica, e 12% por meio de jornais e revistas, né? Ou seja, materiais impressos, né? Materiais que não estão nem na TV, nem na televisão, nem na TV, perdão, e nem nos meios digitais. Esse estudo ele não traz dados sobre rádio, tá? Que é um meio de comunicação muito, muito importante, que tem seu valor, que tem seu papel e que, na minha visão, não vai morrer nunca. Bem como a TV, ela se reinventa, mas ela não vai morrer, ela sempre está buscando aí maneiras, né? A gente vê aí estudos de omnichannel, né? As coisas estão em todo lugar ao mesmo tempo, mas uma coisa complementa o outro, elas não são mutuamente excludentes de jeito nenhum. Eu sou uma otimista no que se refere a essa questão, tá? E agora a gente traz um recorte sobre a utilização, perdão, das redes sociais para que as pessoas compartilhem notícias, né? Leiam notícias, recebam essas notícias nos meios de redes sociais. E aí, desse percentual de 79% que usam meios digitais para se informar, nesse recorte, 57% recorrem às mídias sociais em busca de informação. Esse recorte aqui que eu trago, esse gráfico, também é desse mesmo estudo da Reuters, e ele traz o seguinte: o percentual de pessoas, né, que leem notícias por aplicativos de redes sociais. 43% utilizam o WhatsApp, né, que inclusive a gente, né, enquanto comunidade acadêmica, usa demais, né, na realidade é o nosso principal meio de saber das notícias da UPE, pelo canal do WhatsApp, né, a gente sabe de tudo ali, tudo está ali, e aí essa realidade se reflete até mesmo, se comprova até mesmo no nosso dia a dia, no caso de quem trabalha, toda empresa tem um grupo ali de WhatsApp setorizado, aí eu sou do RH da empresa tal, vai ter um grupo só do RH, então essas comunidades, elas se atravessam, né, e se conectam de várias maneiras, e elas fazem circular essas informações. Depois vem o YouTube, né, como o maior acesso, assim, para quem busca notícias, né, por meios digitais, vem o YouTube, que tem uma série de maneiras de você conseguir. Essa coisa da internet, ela trouxe uma coisa muito interessante, chamada assincronicidade, né, você consegue acessar a notícia no horário que você pode. Antigamente, se a gente desse 8h30, não ligasse a TV na Globo, meu amigo, perdia o Jornal Nacional e acabou-se. Só no outro dia. Você via aquele comentáriozinho na rua e tal. Hoje não. Hoje você
tem a notícia ali ao alcance da sua mão, na hora que você tiver tempo, né, de olhar, e isso é um grande diferencial das redes sociais. Depois, com 39%, vem aí um Instagram, né? Tem vários, todos os veículos, na verdade, eu acho que todos os veículos de comunicação do Brasil estão nas redes sociais, no Instagram, né? Tem lá a sua conta, eles foi buscado maneiras de tornar essa notícia adequada para uma rede social que é basicamente de fotos, né, e vídeos curtos, agora mais recentemente. Então, teve uma grande inovação mesmo na linguagem, na forma de comunicar, né, para poder atingir que essa notícia ela chegue na pessoa, independente do canal que a pessoa procure ela, né. Eu acho que um veículo de comunicação que faz o seu papel bem feito é aquele que consegue chegar no seu leitor, no seu telespectador, no seu ouvinte, no seu internauta, de maneira que ele consuma esse conteúdo. Depois vem com 35% o Facebook, em seguida o Twitter e o TikTok com 14% cada um. Essa questão do Twitter e do TikTok, confesso que me surpreendeu bastante. Eu imaginei que ali o TikTok já estaria, de repente, em terceiro ou em segundo, porque muitas pessoas estão preferindo fazer pesquisas, buscar as coisas no TikTok. Eu gosto muito do Twitter, eu sou twitteira já há alguns anos, e eu leio muita coisa por lá, eu me informo muito por lá, né? Até pela natureza de ser um microblog ali, curtinho, com poucos caracteres, né? Você tem um apanhado bem mais enxuto do que está acontecendo no mundo, né? A partir do Twitter. E aí, a gente vem falar sobre compromisso com a informação. Esse O ficou embaixo. Perdão, peço perdão aí pelo erro, acho que foi na exportação do conteúdo. Vejam só, o jornalismo, ele, em essência, ele tem compromisso com a informação, certo? E, atualmente, infelizmente, ele precisa também ter um compromisso com a desinformação, né? Desde as eleições de 2018, né, começou um movimento muito triste no Brasil as chamadas fake news, né, que é criar notícias que não existiram, notícias muito absurdas, para atrair a atenção, né, o clique do eleitor, da pessoa, e isso acabou se propagando, infelizmente, para várias esferas, né? Então, a gente percebe aí que o jornalismo, ele não tem o trabalho hoje só de informar, ele tem também a missão de combater a desinformação. É tanto que vários portais de notícias, né, como, enfim, o conglomerado da Globo, né, que tem o Jornal Extra, o Jornal Globo, a própria TV Globo, a Rádio CBN e outros veículos, criou esse site aí de checagem, né, de informações, que nada mais faz do que separar jornalistas para verificar e checar se tudo o que sai, principalmente nas redes sociais, é verdade ou mentira. É muito triste, sabe? E isso é terrível, assim. É uma descredibilização terrível da profissão, porque à medida que você trabalha para informar, você está pegando esses profissionais que poderiam trabalhar num sentido positivo, de criar informação, para poder ter um que a gente chama de retrabalho, né? Desmanchar o que foi mal feito, né? De dizer o que já foi dito. E esse trabalho é muito mais desgastante, né? Porque a fake news, ela tem como característica principal o choque, né? A coisa do ser chocante. Vide aí, por exemplo, né? Com perdão da expressão, a mamadeira de piroca aí do ex-presidente, né? Que as pessoas realmente acreditavam, essa história de banheiro unissex, sabe? Coisas que envolvem temas muito polêmicos, né? Temas que mexem muito com os nossos valores. E essa máquina, ela trabalha justamente para fazer com que essas mentiras elas se propaguem com muita velocidade para que elas alcancem o maior número de pessoas possível. E aí, várias agências, né? A Globo criou o Fator Fake, o portal UOL tem a agência Lupa,
Também tem portais até mais antigos, como o E-Farsas, né, que também vem aí para trazer a checagem de informações, se são verdadeiras ou se são falsas, ou às vezes uma coisa é dita de uma forma, mas não é bem assim, sabe? Tem alguma coisa que foi omitida, que não chega a ser mentira, mas uma omissão de qualquer detalhe, ela é fundamental para que a pessoa faça um juízo de valor adequado ou não daquilo que está sendo falado, tá certo? E aí, esse compromisso com a informação, ele demanda diversas etapas, tá? Diversos pré-requisitos, e aí eu trago aqui os principais, né? Primeiro, e o principal de todos, é a checagem, tá? A gente não pode, pessoal, colocar, divulgar nenhuma informação sem checar com as partes envolvidas, sem checar com as autoridades envolvidas. É muito delicado, por exemplo, quando a gente fala sobre mortes, né? A gente traz pessoas aí que acabam, sei lá, adoecendo e as pessoas acabam matando as pessoas antes delas morrerem, por falta de checagem. Um caso recente, assim, que me chamou muitíssima atenção foi o caso da cantora Marília Mendonça, né, que morreu, se eu não me engano, foi em 2022, acho que foi 2021, sei lá, não lembro direito. E que, assim, muita gente disse que ela não tinha morrido. Né, o avião dela caiu e eu lembro que eram muitos helicópteros ali sobrevoando a área onde aconteceu o acidente. E a informação oficial, vejam só como é delicado isso. A informação oficial, a assessora de Marília Mendonça é uma menina chamada Silvia, eu conheço ela, inclusive. Ela falou para todos os veículos, né? A Marília Mendonça era uma cantora ligada a uma produtora de eventos lá da região do Centro-Oeste, ali do Goiás, chamada Work Show, como outros cantores também. E ela fazia assessoria de imprensa para o Work Show, e ela afirmou com todas as letras: Marília está viva. E aí todos os veículos deram essa informação com base na informação que foi repassada pela própria assessoria de imprensa da cantora. O erro foi do veículo que deu ou foi da assessoria de imprensa? O que é que vocês acham nesse caso? Eu quero ouvir vocês agora. Opa, deixa eu voltar aqui. A assessoria viajou. Foi, né? A assessora também, eu acho. Uhum. O que aconteceu, pessoal, nesse caso, exclusivamente, que foi um caso muito estudado, exatamente. O Janderson está dizendo que quem comunica tem a responsabilidade, né? A Débora está dizendo que foi a assessoria que errou, né? Exato. A comunicação, ela é de responsabilidade do veículo, certo? O veículo, a partir do momento que ele veicula uma informação, ele jogou aquilo para o mundo, então a responsabilidade naturalmente recai sobre ele, né? É natural. As pessoas não se informam, as pessoas não têm acesso à assessora de Marília Mendonça. Quem tem acesso à assessoria de Marília Mendonça é o jornalista que está no veículo, não está trabalhando com Marília. Então, vejam, foi uma informação oficial, mas falsa. Entendeu? E muita coisa acontece nesses níveis. O que aconteceu nesse caso, eu tive a oportunidade de conversar com ela, tipo, sobre outra pauta, meses depois aí, e eu falei, Silvia, por quê? Mulher, tu falou sobre a história de Marília, que ela não tinha morrido. Ela falou, Renata, veja, eu estava sendo muito pressionada, né? Tinha muito jornalista me ligando, muita gente. Eu não conseguia falar com bombeiro, eu não conseguia falar com ninguém. E acabou que eu falei. Então, assim, às vezes, até um jornalista experiente, como é o caso dela, ela é uma jornalista, assim, excepcional, né, e tem uma conduta profissional irretocável, na maioria dos casos, né, ela errou. E todos nós estamos passíveis desse erro, todos, em qualquer que seja a profissão, e o jornalista, ele não está livre disso também. Né, acabou que depois as informações foram chegando e acabou que descobriu, né, que realmente ela havia falecido, aí depois começou, né, espalhar a foto do IML, que não sei o quê, e etc., toda aquela baixaria, né, que a gente acompanhou, e que trouxe, infelizmente, né, um
dispêndio, né? A família já estava sofrendo ali, levou mais sofrimento à família, aos fãs e a todo mundo, né? Janderson levantou a mão, pode falar, Janderson. Eu acho que um grande problema que tem nesses casos é a briga que se tem, não vou dizer a briga, a busca, a sede que se tem em dar o foro, ser o primeiro. Então, muitas vezes, em cima disso, em busca disso, passa-se por cima de princípios, né, que devem ser respeitados. Então, acho que muitas vezes esse posicionamento prejudica o profissionalismo do indivíduo. Compromete o profissionalismo, compromete a credibilidade do profissional e do veículo em consequência. E essa questão de furo de reportagem, pessoal, ela é muito delicada, porque a informação, em tese, ela é universal. Todo mundo tem direito a ela, certo? Todo cidadão tem direito à informação. É tanto que é pela lei, né? Se você vê aí portais de prefeituras e governo federal, governo do estado, tem uma lei que diz, portal da transparência, né? Tudo que o governo gasta, que o cidadão paga de imposto, está aqui, pá, porque é um direito do cidadão. E é uma discussão muito complexa, mas por que, sabe, por que é mais importante sair na frente, sabe? Por que não é mais importante que essa informação tenha uma qualidade melhor, que ela seja melhor apurada, melhor direcionada, ainda que ela não seja dada primeiro? Porque o que acontece muito é, assim, o pessoal coloca, aconteceu tal coisa, mais informações instantes. Acontece muito isso. E aí, as informações acabam que se desencontrando, porque quando você atualiza aquilo ali muito em tempo real, acontece o que eu falei lá no começo, que não é bem assim, viu uma coisa, mas não é bem aquilo, e aí, por aí afora vai. Então, por isso a importância da apuração. Quando a gente fala aqui também de imparcialidade, a gente está falando de não... como é que se diz? Tomar partido, né? A gente precisa aí ter uma frieza, uma cautela, principalmente, de ser imparcial. Mas todo veículo de comunicação tem rabo preso com anunciante, com político, etc. Concordo com vocês, né? Há esses vieses, né, ideológicos, vieses de linha editorial mesmo, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem veículos de comunicação que são mais alinhados com o espectro ideológico da direita, mais alinhados com o espectro ideológico da esquerda, mais alinhados com o centro, e cabe ao consumidor, né, dessa notícia, né, o telespectador, quem lê, quem assiste, quem ouve, escolher aquele veículo pelo qual ele vai se informar, né? E aí a gente já traz uma nova teoria, que é a teoria chamada teoria hipodérmica, que eu não vou me detalhar dela, mas ela se conecta muito com a bolha social que os algoritmos nos colocam. A gente naturalmente tem interesses, né? Por exemplo, eu gosto, sei lá, de astronomia, e Janderson gosta de futebol. Vai aparecer muito mais coisas de Cristiano Ronaldo, de Messi, de Real Madrid, por aí afora, para Janderson do que para mim, que tem um interesse totalmente diferente. A mesma coisa com os veículos de comunicação. Essa teoria, ela diz que o espectador ele se conecta com aquilo que faz sentido para ele. Então, por isso que há esses vieses. A imparcialidade, pessoal, nesse caso, ela diz respeito a você ouvir todos os lados envolvidos num determinado fato. É você ouvir, sei lá, no caso da política, ouvir Raquel Lira e João Campos. No caso sei lá, de uma reportagem sobre uma ação trabalhista movida por trabalhadores que trabalhavam em situação análoga à escravidão. Ouvir essa empresa e ouvir os trabalhadores, ouvir o Ministério do Trabalho, ouvir as fontes envolvidas. E dar a essas pessoas a mesma oportunidade de fala. A pessoa tem que ter o poder de decisão de dizer, bicho, eu vou me posicionar sobre isso, ou não quero falar. É um direito dela, entendeu? Agora, tem que ser dada a ela essa oportunidade, né, que ela se posicione. O Janderson está dizendo que Renato Aragão morre todo ano, no mínimo 3 vezes. Ele e Silvio Santos. Silvio Santos já morreu um bocado, viu? Realmente. Aí depois vem a questão da apuração.
Ó, Leandro está dizendo, nesse caso da Marília Mendonça, mesmo que tenha sido uma notícia formal por parte da assessoria, a culpa da fake news é dos veículos que publicaram como sites na internet. Sim, porque quando você publica qualquer informação, você assume a responsabilidade sobre ela, sabe? É a mesma coisa que você, sei lá, pronto, eu vou dar um exemplo, dadas as devidas proporções, mas que se aplica a isso. Você tem uma criança pequenininha, um bebezinho com 2 anos. Você foi para um lugar que tem uma piscina lá, e aí você se distraiu, deixou o menino lá na piscina, no rasinho, foi ali tomar uma cervejinha, pegar um petisco, ir no banheiro e tal, e deixou o menino lá sozinho na piscina. Você assume o risco desse menino se afogar, desse menino sofrer um acidente, ou não, pode estar tudo bem. Pode não estar. Mas o que é que acontece? Oh, gente, apareceram uns fogos aqui no meu fundo. Mas o que é que acontece? Quando a pessoa deixa a criança sozinha na piscina, ela assume a responsabilidade. É igual o tal do dolo eventual, ou o homicídio culposo, quando a pessoa matou, mas não teve intenção. Quando a pessoa assume o risco, ela tem responsabilidade sobre aquilo. Então, por isso, pessoal, que é muito importante a apuração, é muito importante a gente saber sobre aquilo que está sendo falado, é importante a gente perguntar. É uma característica para a notícia que é fundamental. Eu costumo falar que a pessoa que não tem curiosidade, ela não serve para ser jornalista, sabe? Ela tem que ter curiosidade, ela tem que perguntar, ela tem que, sabe, dizer, sim, mas por que tal coisa? Por que isso? Por que? Feito uma criança pequena, sabe? Ah, por que essa garrafa é cor-de-rosa? Sabe? Por quê? Saber o porquê das coisas. A partir disso, a gente consegue se conectar e consegue fazer essa apuração. Como é feita a apuração? Com as partes envolvidas naquele fato, né? No caso desse exemplo que eu trouxe agora há pouco. Talvez, se os veículos de comunicação tivessem tido a cautela de não só apurar com a assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, mas também esperar que alguém do Corpo de Bombeiros respondesse e desse essa informação quando tivesse ouvido as duas partes, a pessoa que prestou o socorro e o escritório da cantora, isso não tivesse acontecido. Faltou apuração e sobrou a urgência de dar essa informação, entendem? Então, a apuração é fundamental, sabe? No caso de qualquer informação. Se a gente tem... fazer a apuração, pessoal, é muito trabalhoso. Muito trabalhoso. Por quê? Porque você quer dar uma notícia. Aí você tem que ouvir ali 3 fontes ou 4 fontes, certo? Vou dar outro exemplo aqui. Uma matéria sobre... aumento na cesta básica em Caruaru. Cesta básica, saiu uma pesquisa aí do Procon, que visitou 10 supermercados na cidade, e apurou que a cebola está 20% mais cara em relação ao período do mês anterior. Quem você vai ouvir? Primeiramente, o Procon, que fez a pesquisa, quais foram os supermercados, quais foram os métodos de pesquisa aplicados. Depois, o supermercado, para dizer, supermercado, tá mais caro mesmo a cebola, por que encareceu? Aí o supermercado vai dizer, a gente tem um fornecedor que traz a cebola lá de Brejo da Madre de Deus, por exemplo, e o cara disse que a gasolina tá mais cara e ele tá gastando mais dinheiro para vir trazer essa cebola para deixar aqui no Bonanza. E do outro lado, a consumidora, a dona de casa, consumidora, e aí, como é que tá para fazer salada? Tá difícil, não tá? Ela vai dizer, realmente aumentou ou não. Eu deixo de comprar no supermercado, vou comprar na feira livre, que é mais barato. Percebem como a gente pode trazer diversos vieses, né, para uma mesma notícia, e isso demanda apuração. É você conversar com essas pessoas para poder chegar ali no meio termo, né, para poder encontrar um ponto de equilíbrio, ou, às vezes, o que acontece é justamente o inverso. A pesquisa do Procon disse que a cebola aumentou 20%. Mas a gente vai ouvir ali os supermercados, os feirantes, todo mundo, a dona de casa, não tá mais caro não, tá o mesmo preço. Comprei semana passada, não aumentou não. E aí, a sua pauta, ela virou. Qual foi o método de coleta? Baseado em que dados o Procon soltou essa informação? Percebem? Então, assim, é muito particular de cada coisa. Por isso que a apuração é importante. Por isso que você tem que ouvir todo mundo. Por isso que você tem que parar, respirar, sabe? Analisar. Tem um trabalho de análise muito forte em relação a isso também. Depois vem a fidelidade aos fatos.
A fidelidade aos fatos, pessoal, ela é assim, extremamente complexa, pelos motivos que eu trouxe anteriormente, né? Pelo recorte, sabe? Às vezes você tem ali uma realidade que não representa todo mundo, então você tem que tentar ser o mais imparcial possível, dar voz para todo mundo, para que aquilo seja retratado da maneira mais fiel possível, né? Não é possível, porque a verdade, ela é muito subjetiva. Eu tenho a minha, você tem a sua, e assim vai. Mas é preciso achar um ponto de equilíbrio, sabe? Nessa notícia, ter muita cautela, muita responsabilidade, porque quando a gente dá uma notícia, a gente assume a responsabilidade sobre aquilo que está sendo escrito, sendo falado, sendo televisionado. Até uma imagem que você escolhe para cobrir uma reportagem de TV, você tem responsabilidade sobre ela, sobre o enquadramento que você dá, sobre a roupa que o repórter usa, percebe? Então, tipo, tudo comunica, tudo tem uma semiótica envolvida que traz para a gente conceitos que devem ser levados em conta. E uma coisa muito importante, né, de compromisso com a informação é a questão do viés ideológico. É muito delicado. E viés ideológico, pessoal, eu não estou falando aqui sobre espectros ideológicos da política, não, certo? Eu não estou falando sobre direita, esquerda, não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre os conceitos e experiências de mundo, visões de mundo que a gente carrega sobre qualquer tipo de assunto, tá? Eu posso ser vegana e fazer uma reportagem, por exemplo, sobre churrasco, certo? E falar que churrasco é muito bom, os cortes de carne mais adequados. Se eu trouxer um viés ideológico para essa pauta sobre churrasco, sendo eu vegana, eu vou dizer que é uma crueldade, que um bichinho morreu, que não sei o quê, e a pauta não é essa. Percebem? Então, assim, tudo isso deve ser levado em conta. Então, você tem que guardar para si, sabe? Colocar tudo que você acha numa caixinha e se limitar à prática jornalística, que é de trazer a informação. A nossa responsabilidade de investigação e análise, ela deve trazer, pessoal, como premissa, não o juízo de valor. O juízo de valor sobre aquilo é dado por aquele que recebe essa informação. Ele pega aquilo ali e ele vê o que ele faz, sabe? Mas o papel nosso é de investigar, analisar aquele fato, tornar ele mais objetivo, né, de acordo com a linha editorial do veículo, etc., para que ele se torne uma informação relevante para quem a recebe e que, a partir dessa informação recebida, essa pessoa pegue essa informação e faça seu juízo de valor, a sua análise, entendeu? Maria Laura está dizendo, creio que o mais desafiador seja essa parte da análise metodológica, porque diferentes estudos científicos podem encontrar maneiras de apurar informações que tanto podem ser compatíveis para comparar entre si, quanto podem dar uma dor de cabeça enorme para vincular ambos. Exatamente. Muita coisa deixa de ser noticiada, porque fere, por exemplo, a linha editorial de um jornal, sabe? Fere, por exemplo, um contrato do veículo. Outro exemplo que eu vou trazer. Domingo, no Fantástico, passou uma matéria super detalhada sobre a questão lá da quebra da Americanas, do grupo Americanas, que teve aquele rombo de 40 bilhões. E aí a matéria trazia o que vai ser do grupo daqui para frente. Né? O repórter foi lá, conversou com o novo CEO da Americanas, entrou no escritório da Americanas, gravou lá dentro da Americanas. Por quê? Porque, naturalmente, pessoal, a Americanas colocou um caminhão de dinheiro no Big Brother. Então, assim, é uma situação que está sendo ali, de certa forma, colocada no lugar de atenuar o que aconteceu, sabe? A notícia não deixa de ser dada, lógico, óbvio, né? Os fatos são dados, porém, a visão dada sobre ele, o viés ideológico dado sobre ele, é um pouco mais ameno. Não é aquela cipuada dizendo, realmente aconteceu isso, mas ela está fazendo um movimento de recuperação fiscal, está tendo auditoria e por aí afora vai. Por outro lado, pode-se dizer, não, o cara que era o CEO, que roubou 40 bilhões, é um bandido, está foragido, não sei o que, não sei o que lá. E é um cabra safado, e a empresa vai quebrar. Estamos falando do mesmo assunto,
que é o rombo de 40 bilhões da Americanas. Mas o viés é diferente. Então, assim, muita coisa é preciso sentar. Eu já participei, minha gente, de muita reunião de pauta, muitas. De dizer, bicho, a gente vai dar tal informação. E aí, dá ou não dá? Bora dar, bora não. E a gente tem informação apurada, tudo direitinho, e por conta disso, não informar, não dá informação, acontece. E é uma decisão, pessoal, dificílima de ser tomada. Até que ponto vale ser noticiado? Até que ponto vale, sabe? Quais são os interesses que estão ali em jogo? Então, tudo isso é levado em consideração. Certo, pessoal? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma pergunta para fazer para mim até agora? Edson, fala aí, Edson. Oi, boa tarde. Se eu entendi bem, são 5 fatores que embasam o compromisso com a informação. O primeiro é checagem com as partes envolvidas, a fim de verificar se as informações são falsas ou verdadeiras. O segundo, a imparcialidade, ouvir todos os lados envolvidos e não se inclinar a favor de nenhum deles, mesmo que os veículos de comunicação estejam mais alinhados ideologicamente. E gostaria de fazer uma pergunta nesse sentido. Quão grande é o desafio de manter a imparcialidade, sabendo que os veículos de comunicação estão mais alinhados ideologicamente a determinadas posições políticas ou outras mais? Quão grande é esse desafio? Edson, o desafio, ele vem numa etapa anterior à etapa da prática jornalística, certo? Quando a gente fala de compromisso, toda empresa, uma empresa de comunicação, um veículo de comunicação, vocês concordam comigo que é uma empresa como qualquer outra que visa se capitalizar, certo? A partir disso, toda empresa ela tem um quadro que tem lá missão, visão e valores. A carta maior, né, que traz esse desafio é justamente a linha editorial desse veículo, né? É ela que direciona a tomada de decisão do que é dado, do que não é dado. Isso é antes da notícia. Isso vem do espectro de dizer, ó, a nossa linha editorial é essa, a gente está com tal informação aqui. Como a gente vai tratar dela, levando em consideração a nossa linha editorial? Sabe? Então, a carta é como se fosse a carta que rege a prática jornalística dos veículos, é a sua linha editorial, né? Esse desafio, ele se torna-se, talvez, menos emocional e mais racional a partir da linha editorial. Eu não sei se ficou claro se eu respondi a tua pergunta, Edson. Existe, porventura, algum veículo de comunicação que seja imparcial, de fato? Nenhum. Não existe. Certo. Nem no Brasil, nem no mundo. Certo. Então, vai funcionar de acordo com a linha editorial de cada veículo de comunicação. Exatamente. Certo, entendido. Mais alguma coisa para encerrar aqui a minha fala? Se eu entendi bem, a apuração refere-se à verificação das fontes várias para obter uma narrativa precisa e completa. A fidelidade aos fatos, estar mais próximo do que corresponde à realidade para obter uma notícia confiável depois dessa verificação, dessa análise toda. E a parte dos viés ideológicos diz respeito ao jornalista que se limita a trazer a informação, independentemente de suas opiniões pessoais sobre o assunto, pois quem terá opinião sobre a informação será o telespectador. Ok. Sobre isso me faz lembrar da diferença entre notícia e reportagem. No caso da reportagem, o jornalista pode, sim, dar a sua opinião, certo? Como é que funciona exatamente nesse caso, já que é necessário ter cuidado com os viés ideológicos? Veja, a reportagem, ela também noticia, tá? A reportagem também tem compromisso com a informação, tá? Dentro do jornalismo, a gente tem vários gêneros jornalísticos. Por exemplo, a gente tem o jornalismo esportivo, a gente tem o jornalismo investigativo, que são aquelas matérias mais aprofundadas que levam meses para serem finalizadas, e a gente tem um campo do jornalismo que é a opinião. Aí sim, o jornalismo de opinião, ele é baseado em comentários, certo? E na análise, na visão do jornalista a respeito daquele fato. Tem uma jornalista, que é inclusive muito antiga,
que trabalha na Globo, chamada Miriam Leitão, vocês devem conhecer, né? Ela faz ali de manhã, ela entra no Bom Dia Brasil, dando as notícias ali de economia, principalmente, né? Que ela é uma jornalista mais focada nessa parte de economia. E aí, sempre que ela vai falar, ela traz a opinião dela sobre aquilo. Quando ela fala, é porque... sei lá, os dados da economia, o PIB, a meta econômica para o primeiro semestre não foi cumprida porque alguns acordos políticos na Câmara dos Deputados tiraram um pouco dessa fatia do PIB. Então, ela traz essa análise mais aprofundada com base naquilo que é a opinião dela. Porém, é muito bem delimitado, Edson, o que é notícia, o que o apresentador coloca, o que o repórter explica, né? Do jornalismo de opinião, certo? Que era justamente o que uma jornalista que, inclusive, talvez tenha... Ela foi contratada e foi demitida pelo mesmo motivo, que foi opinar, que foi Raquel Sherazade, né? Que é uma jornalista paraibana, que vocês devem conhecer, uma colega da gente aqui, muito querida, inclusive, que ela foi contratada pelo SBT, né? São Paulo, lá, SBT Rede, porque ela fez um comentário sobre... como as indústrias da cervejaria influenciavam no carnaval, né? Que o carnaval era uma festa comercial, tal. O Silvio Santos viu isso, chamou ela, e ela fez uma carreira promissora no SBT. Porém, quando chegou às eleições, né, ela começou ali a dar muita opinião sobre política, e as opiniões delas não estavam muito bem alinhadas com a linha editorial do SBT, que é uma linha mais... vamos dizer assim, chapa branca mesmo, não tem um espectro ideológico. A linha editorial do SBT, quando a gente fala nesse jargão de chapa branca, tanto faz, tô nem aí. E quando ela dá essa opinião, ela toma partido, inevitavelmente. Então, ela foi demitida por esse mesmo motivo. Vejam que interessante. E aí, eu acho que a gente tem que trazer também essas discussões à tona, sabe, Edson? Certo, certo. Então, se entendi bem, a senhora falou que existem várias formas de comunicação jornalística. Portanto, em alguns casos, essas opiniões, ou seja, esses viés ideológicos, podem ser muito bem aceitos em determinados casos. É isso? Estou certo? Não, na verdade, em determinados gêneros jornalísticos, certo? Em determinados gêneros jornalísticos. Porque a gente fala de jornalismo esportivo, jornalismo informativo, jornalismo econômico, sabe? E aí, o gênero que traz a opinião do jornalista é justamente o jornalismo de opinião. Que tem lá, por exemplo, as colunas do... Pronto, outro exemplo, as colunas nos jornais. Tem lá o colunista, aqui em Pernambuco, vamos dizer, Igor Maciel. Tem uma coluna lá no Jornal do Comércio chamado Pinga Fogo, que é a opinião dele. Mas tem lá a carinha dele dizendo, aqui é uma coluna. Aqui não é notícia, é uma coluna, que aqui tem o recorte dele sobre aquele tema, a opinião dele sobre isso. Então, é muito bem separado. Entendeu, Edson? Certo, eu entendi. Eu agradeço por esse momento. Esses termos são novos para mim e eu estou tendo essa satisfação em aprender com a senhora sobre esse mundo do jornalismo da comunicação. Eu sou estudante da FICAP, UPE Benfica, eu estou com a farda do ensino médio porque, conservei, mas é muito bom estar aqui aprendendo essas informações. Muito obrigada. Imagina, Edson, prazer ter você com a gente. Valéria. Renata, muito importante a sua colocação aí sobre a checagem, né, e a busca da informação, porque, como a gente viu recentemente, passamos por uma pandemia, né, e o que mais tivemos foi fake news, né, nessa pandemia, porque eu falo como profissional da área de saúde, onde eu trabalhei era referência de Covid, né, e eu vi muitas informações, assim, desviadas, né, posso dizer assim, né. Então, quando eu vi a notícia, eu ficava assim, né, eu dizia, meu Deus, isso não é verdade, porque o que a gente está passando é outra coisa, né, então nem todo mundo está lá dentro para saber a verdade, né, do que é realmente o que está sendo passado. Então, é muito importante, tanto que essa semana aconteceu um fato aqui em Caruaru, que foi do pessoal que, um segurança, que estava em casa, e chegou um rapaz e atirou, não sei se você viu essa informação, e atirou, e ele faleceu, né, e essa família chegou lá na unidade onde eu trabalho, né, e
justamente a família contou outra história do que foi passado na mídia, né? É tanto que quando eu cheguei na escola onde eu estudo, o porteiro de lá estava falando, não, mas porque eu conheci ele e foi assim, 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 contando uma história que saiu na mídia. Sendo que eu, como estava lá na unidade, né, já foi outra história totalmente diferente. Né? Aí eu disse a ele, mas não foi bem assim, não. Aí fui explicar, né, diante do que eu podia dizer, né, porque tem coisas da minha área que são sigilosas, né, que a gente sabe. Fui explicar, né, realmente o que eu podia falar, e ele disse, foi mesmo? Eu disse, foi. Não foi bem assim. Aí veja como é importante a checagem da informação, né, de ir em busca, né, da informação correta, né, de onde veio aquela situação, né, como tudo começou, né? Então era só essa opinião, muito importante você ter feito essa colocação. Exatamente. A gente tem esse compromisso, sabe, de realmente trazer a informação com detalhes, né, com checagem, ouvindo todo mundo, para que a gente não dê o que a gente chama, né, tecnicamente de barrigada. Né? Tem um termo que a gente usa chamado barrigada, que é quando a notícia não é bem daquele jeito. Maria Laura diz, o difícil é você decidir o que as pessoas vão ficar sabendo ou não. Acontece de alguma notícia, por ter um tom mais ácido, ter sido colocada junto de outra mais chamativa, para que tanta informação não seja perdida, como não chame tanta atenção para si? Sim, Maria Laura, com certeza. Às vezes, a gente precisa colocar um tom um pouco mais ameno, né? Feito esse exemplo que eu dei do Fantástico, foi trazer a informação, mas ali num tom mais tranquilinho, sabe? Kaique colocou aqui o link da data de frequência de hoje, não esqueçam de preencher. Essa mensagem está fixada, depois vocês clicam nesse linkzinho aí. Bom, vamos prosseguir, tá? A hora voa, pessoal. Eita, peraí. Deu uma travada aqui. Pronto. Aí depois a gente vem para a estrutura da notícia, né? Agora a gente vai para uma parte, a gente já trouxe aí aspectos mais filosóficos mesmo, sociológicos do jornalismo. Agora a gente vai começar a tratar de uma parte mais prática, né, da estrutura da notícia. E, como eu falei lá no começo, a notícia ela tem método, tem técnica, tem processo. E é esses processos que a gente vai começar a aprender a partir de agora. A estrutura da notícia, ela segue um esquema que é conhecido como pirâmide invertida. O que é essa pirâmide invertida? Ela privilegia a disposição das informações em ordem decrescente de importância, certo? Ou seja, do mais importante para o menos importante. Assim, os fatos mais interessantes abrem o texto jornalístico, enquanto as de menor relevância aparecem na sequência. O termo pirâmide invertida é utilizado porque a base desta, aquilo que é noticiosamente mais importante, se encontra no topo, em ordem muito distinta a que segue outros gêneros textuais. E aí, em outros gêneros textuais, a gente coloca, por exemplo, uma série que a gente vê, sei lá, não é gênero jornalístico, mas é um exemplo que pode ser aplicado, que fica ali aquele remanchado, aquela enrolação para ter algum ponto de virada, sabe, no esquema. Na pirâmide invertida é justamente o contrário. Ela traz primeiro o mais impactante e depois ela vai trazendo esse desdobramento. E aqui tem o esquema da pirâmide invertida, né? Como ele funciona. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês, tá? E aí é interessante que vocês deem uma analisada em notícias, para que vocês identifiquem isso. E aí ela é colocada nos veículos, né, de várias maneiras que a gente vai chegar nelas, na maneira que ela é construída multiplataforma, seja no impresso, seja no rádio, na TV, no digital e etc. O título, ele tem que atrair a atenção, né, do leitor. Ele tem que prender o cara, né, que é o que a gente chama de manchete, né? Depois da manchete vem o lead, que é o parágrafo inicial da notícia, que busca responder a todas as informações mais importantes. O lead, pessoal, é aquela parte que se você ler esse primeiro parágrafo, você vai saber de maneira superficial, porém completa, tudo o que essa notícia quer dizer. O lead ele é constituído, né? Aqui já está explicando que é o que, onde, porquê, quando e como.
uma coisa aconteceu. E depois vem o corpo da notícia, e aí vai afunilando, certo? No corpo da notícia vem o desenvolvimento, e aí são apresentados os dados, aí vem a fala do especialista, trazendo detalhamento sobre aquela informação, vem, no caso de uma matéria, de uma reportagem de prestação de serviço, o local, sabe, o horário, aquela história toda, né? E aí, o lead, ele é o coração da notícia, né? O lead é a parte mais fundamental da notícia. O lead, ele responde a todas as perguntas que uma notícia, aliás, todos os pré-requisitos que um texto tem para ser uma notícia, que é o que, quando, quem, como, onde e por quê. Nem sempre, pessoal, atenção a essa informação, toda notícia tem respondidas num lead ali, todas essas respostas. Às vezes, para que o período não seja tão longo, há esse desmembramento, né, para um segundo parágrafo, por exemplo, para que esses requisitos aí do lead sejam cumpridos, tá? O que, quando, quem, como, onde e por quê, certo? Fixem isso e prestem atenção em conteúdo de notícia que vocês vão ver daqui para frente. A gente começa, quando a gente entende o que é um lead, a gente tem outro olhar. Por isso que muita gente considera veículos como o Choquei, por exemplo. Choquei, tem lá no Instagram, né? Milhões de seguidores. Aí o cara coloca lá um card bem chamativo e aí a legenda desse card tem lá, o que acharam? Qual a sua opinião sobre isso? Vocês já perceberam isso? Aí eu pergunto para vocês, isso é notícia, pessoal? Me respondam. O que é que vocês acham? Nota de frequência. Bom, o pessoal não quis, né, se manifestar sobre isso. Aí não é, tá? Não é notícia, é bait mesmo, é caça-clique, tá? Ô, Renata, eu poderia dar uma informação? Pois não. Opa, gente, olha, eu já estou com os e-mails de todos, tá? Já avisei a quem não estava com o Meet, já avisei o Meet, e eu peço àqueles que estão presentes que preencham o formulário de presença, tá? Para valer a carga horária de hoje, vocês têm que preencher o formulário de presença, tá? Obrigada. Beleza, não esqueçam de preencher, tá, esse formulário aí, que é importante para que vocês tenham realmente um certificado, né, com as horas todas certinhas. Aí aqui a gente traz um exemplo, tá? Essa reportagem, ela é uma reportagem do portal G1, que tem assim, ó, capa da revista The Economist mostra andador ao pedir que Biden desista de concorrer. Aí eu peguei aqui um trecho da notícia para compartilhar com vocês, eu vou ler, tá? A revista norte-americana The Economist pediu, nesta quinta-feira, dia 4, em editorial e em sua capa, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, retire sua candidatura às eleições de 2024 pelo Partido Democrata. A capa da edição da revista, publicada nesta quinta, estampa a foto de um andador com o selo da presidência dos Estados Unidos e diz: sem condições de comandar um país. Biden tem 81 anos e, se reeleito, deixaria o segundo mandato com 86 anos, tá? Essa é a notícia que saiu no G1. E aí, vejam só a estrutura do lead e como ele está presente em toda notícia. Aí a gente tem os elementos, né? O quê? Um pedido para retirada de candidatura. Quando? Nesta quinta-feira. Quem? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Como? Com um editorial e na capa da revista. Onde? Na revista norte-americana The Economist. Por quê? Sem condições de comandar um país. Percebam que, no primeiro parágrafo dessa notícia, ela não tem todas as informações. Ela não responde o porquê desse pedido de retirada da candidatura do Joe Biden. Mas embaixo tem dizendo... Primeiro, a capa da revista não dá para colocar aqui, mas tinha lá na reportagem a imagem da capa da revista que saiu, que realmente era um andador, né, de adulto, com a faixa presidencial nele. Que também é informação, dizendo, ó, bicho, tu tá velho, tu tá passado, vai-te embora andar de andador, que para ser presidente tu
serve mais não. Então, isso também comunica. Por isso que está dizendo aqui embaixo, sem condições de comandar um país, porque ele tem 81 anos e, se reeleito, deixaria o segundo mandato com 86 anos. Então, a gente vê aqui que todos esses pré-requisitos estão sendo cumpridos, né, de um lead, né? Ele diz o que foi, quando foi, quem está envolvido, como aconteceu, onde foi e por quê. Aí, quando a gente volta aqui, quando a gente fala do lead, né, o que aconteceu, o que é o fato, o que é a notícia, né? O que aconteceu? Quando? A data, o dia, o horário, sabe? Quando vai acontecer, se a gente estiver falando de evento, quando foi que aconteceu, se a gente está falando do passado, quando foi publicado o artigo, no caso dessa notícia, quem são os envolvidos nessa notícia, quem estava lá, quem viu, quem participou, quem era a autoridade presente, quem era a pessoa envolvida nesse fato, como aconteceu, né? Como esse fato se desdobrou, onde foi? Foi nos Estados Unidos, foi em Caruaru, foi na universidade, foi no banheiro, foi onde? Sabe, exatamente. E esses pormenores, pessoal, vão sendo descobertos de acordo com o que a gente vai noticiar. Por exemplo, se a gente falar que um cachorrinho caramelo, por exemplo, tá um exemplo bem esdrúxulo, foi visto abanando o rabo no centro da cidade, certo? Um cachorrinho caramelo foi visto abanando o rabo no centro da cidade. Um cachorrinho foi visto abanando o rabo, diz uma coisa. É notícia, não é notícia, porque cachorro caramelo abanando o rabo, a gente vê em qualquer canto que a gente anda, na casa da gente, na casa dos amigos, na rua, etc. Agora, se a gente dissesse, por exemplo, cachorro caramelo é visto abanando o rabo dentro do bloco cirúrgico do Hospital Mestre Vitalino, isso é uma notícia ou não? O que é que esse cachorro estava fazendo dentro do bloco cirúrgico do hospital? Então, veja, o local, onde aconteceu, às vezes é primordial para que aquilo seja uma notícia ou não. O curioso, o chamativo, o atraente, sabe? Então, respondendo essas perguntas, né, você tem a notícia. Por quê? O que danado esse cachorro estava fazendo lá? Entenderam? Então, assim, cada resposta dessa, ela constrói a notícia. E o que vem depois disso, depois do lead, é desdobramento. As fontes envolvidas, sei lá, o segurança dizendo, não, olha, ele passou por aqui, mas eu pensei que ele ia embora, eu não imaginei, eu acho que ele estava procurando ração, porque a gente tem aqui uma parte que oferece ração para os cachorrinhos que andam na rua, e eu não vi ele entrando de jeito nenhum, sabe? Eu não vi por onde ele entrou e etc. Isso aí já é desdobramento, já é as pessoas falando, já é os dados, já é dizendo, por exemplo, a população de cachorros de rua que existe na cidade, aqui em Caruaru, para onde eles são levados, para onde eles deveriam ser levados. Então, isso já entra ali, onde a pirâmide invertida ela fica mais afunilada, tá certo? Aqui a gente já viu. E agora, a gente tem um exercício, tá? Esse exercício, pessoal, eu vou passar para vocês fazerem em casa, tá certo? Vocês vão fazer aí depois, em algum momento, esse exercício, que é vocês pegarem qualquer, enfim, informação e refazer esse lead, certo? Eu quero que vocês peguem um lead de uma notícia escrita e que vocês reescrevam ele. Então, eu quero que vocês tragam para a gente comparar amanhã, tá certo? Esses leads. É um exercício bem simples que eu quero que vocês façam para amanhã. Acho que é uma notícia pouco fundamentada. Leandro respondeu, no caso, sobre a Choquei, né? Poderia repetir? Que parte, Maria Laura? Que parte você quer que eu repita? Eu acho que ela está se referindo quando tu fez justamente a pergunta sobre essas notícias da Choquei. Sim. Era a pergunta, isso? Beleza. Eu, enfim, na minha opinião, não é notícia, tá? É entretenimento. Entretenimento não noticia, tá? Leandro, então o lead não necessariamente tem 2 parágrafos, não necessariamente, Leandro. O lead, ele é o resumo da notícia,
O que aconteceu, onde aconteceu, quem estava envolvido, por quê, como. Nem todo lead, ele responde a todas as perguntas. A estrutura dele, ela deve resumir o que está sendo tratado naquela informação, naquela notícia, tá? E aí, você tem que ter, assim, uma capacidade que poucas pessoas têm, que é a capacidade de síntese, tá? Então, ela tem que sintetizar de maneira muito, muito completa, né? Uma síntese completa da informação e da notícia. É bem complexo.